Bom dia, PIB Freguesia, a paz do Senhor a todas as famílias da nossa igreja. Nós estamos aqui para começar o nosso mês da família, o mês de maio, como sempre comemoramos, como sempre temos as nossas programações. Agora, com esse problema dessa pandemia, temos que estar fazendo os nossos trabalhos de uma forma bem diferente. Mas não teremos, não vamos deixar de ter as nossas programações. A paz do Senhor Jesus Cristo, famílias amadas da PIB da Freguesia. Vamos agora, dando continuidade à programação do mês da família, vamos falar o nosso tema. Famílias obedientes, sendo abençoadas e abençoando gerações futuras. A nossa divisa se encontra no livro de Salmos 78, verso 4. Não o esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as suas maravilhas que fez. Irmãos, e também durante o mês de maio nós vamos ter palestras aqui, sendo divulgadas nesse método que nós temos, na nossa igreja tem feito, pela internet, pelo YouTube, mas nós vamos ter várias palestras. A primeira vai ser através da psicóloga Lili. O tema será Famílias em Tempos de Isolamento. Teremos também o pastor Wellington, que dirá o seguinte: como manter a autoestima da família em tempos de isolamento. E a Tatiana nos trará a seguinte palestra: cuidado com o vírus, ele pode prejudicar o seu casamento. E aprendemos o que nos contaram nossos pais. Não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Aprendemos o que nos contaram nossos pais. Não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Como nos tirou das trevas para a luz e nos deu preciosas bênçãos por Jesus. Deu sentido à nossa vida e paz. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Como seu amor por nós é tão leal, carinhoso seu cuidado paternal, pois sustenta nossas vidas de paz. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o
seu poder e as maravilhas que fez, os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez, e as maravilhas que fez. Agora vamos passar o nosso momento de louvor, porque é maravilhoso louvarmos o nosso Deus. Louve aí da sua casa, da onde você está, junte a sua família e vamos louvar ao nosso Deus, porque Ele é merecedor de toda a nossa adoração. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, a tua igreja te adora, tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Vamos passar agora o nosso momento de ofertório. Você que tem os seus dízimos e as suas ofertas, esteja colocando aí na sua casa, na sua frente,
para que depois possamos estar orando, né, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós, né, nesse momento tão difícil. Estamos passando agora nosso momento dos nossos dízimos e as nossas ofertas. Façam as suas transferências bancárias através dos dados aqui abaixo, ok? Qualquer dúvida que vocês tenham, liguem para a nossa igreja, que a nossa secretária estará atendendo a todos. Estarei lendo um texto, está lá em 2 Coríntios 9, que diz o seguinte: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem provido, ó Deus, as nossas necessidades. Pai, muito obrigada pelos dízimos e pelas ofertas dos teus filhos que tem deixado, Pai, aqui no teu altar. Muito obrigada, esteja provendo cada dia mais, ó Deus, as necessidades de cada um. Assim eu oro e te agradeço no nome santo do poderoso Jesus. Amém. Então, queridos, agora nós vamos estar passando o momento da palavra, que será trazida através da nossa irmã educadora religiosa Ana Cláudia. Que todos nós estejamos atentos, com nossos corações abertos, para recebermos a palavra que Deus colocou no coração dela. Bom dia, irmãos. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias no livro de Salmos. Estaremos lendo o Salmo de número 78, versículos de 1 a 8, onde consta a nossa divisa, né, para o mês de maio, para o mês do lar. Estamos dando abertura hoje ao mês do lar da nossa família. E a nossa divisa, ela está aqui no capítulo 78, versículos de 3 e 4, quando o salmista vai dizer: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Mas eu gostaria de ler com os irmãos os versículos de 1 a 8. Na verdade, eu gostaria de ler todo o Salmo, mas ele é muito comprido e eu gostaria de incentivar os irmãos a estarem lendo depois. Constam de 72 versículos, mas vale a pena os irmãos lerem, né, para ter um contexto geral daquilo que o salmista está dizendo. Vamos ler aqui os versículos de 1 a 8. Convido os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias ou acompanhando por meio dos seus aplicativos. Escutai, meu povo, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. E ordenou a nossos pais que transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Né? Eu acho esse salmo lindo, irmãos. Eu acho aqui quando ele diz, né, a fim de que a nova geração os conhecessem, filhos que ainda hão de nascer. Né, a importância de nós estarmos passando para as futuras gerações os feitos do Senhor, os louvores, as maravilhas que Ele fez. Vamos orar nesse momento, pedindo a Deus pelo sermão pela mensagem que estará sendo pregada nesse momento. Amado Deus, eterno Pai, louvado seja o Teu nome. Te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje, por esse dia maravilhoso que o Senhor tem nos concedido. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha abrir as nossas mentes e os nossos corações para o estudo que estaremos realizando nesse momento.
Senhor, fala aos nossos corações. Mostra-nos, ó Deus, a importância de estarmos falando para os nossos filhos, para as gerações futuras, dos seus feitos, Senhor, das maravilhas que o Senhor tem operado em nossas vidas. Nós te pedimos essas coisas e desde já te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, cada dia que passa, nós estamos deixando de falar as coisas para os nossos filhos. O irmão quer fazer um teste? Veja se o seu filho conhece, por exemplo, o nome do seu avô. Você já sentou com seu filho e foi conversar com ele a respeito dos seus antepassados, como eram os seus pais, como eram os seus avós, não é? São coisas que cada dia a gente tem deixado de fazer. Com relação à família, isso tem um peso muito importante, mas mais importante, peso maior, é quando nós deixamos de falar dos feitos do Senhor em nossas vidas para os nossos filhos. Quando o salmista diz aqui que foi um mandamento, uma lei, não é? Lá no versículo 5, o salmista vai dizer assim: ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos. Esse texto aqui está se referindo lá às leis que Moisés passou para o povo de Israel, que Deus passou para Moisés e Moisés transmitiu ao povo de Israel quando eles estavam ali, não é, passando pelo período de peregrinação. E no livro de Deuteronômio, capítulo 6, nós vamos ver esta lei, esta ordem que Deus dá ali. Não é? É um texto também muito conhecido, muito bonito, eu gosto muito desse texto, não é? No livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 6 a 8, não é? Diz o seguinte: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Como os irmãos lembram, o livro de Deuteronômio ele faz uma recordação, é a despedida de Moisés ali. E Moisés faz um discurso, não é? São, na verdade, 5 discursos que Moisés vai fazer, relembrando as leis, relembrando tudo aquilo que o Senhor havia realizado durante aqueles 40 anos, não é? Com o seu povo ali no deserto. E Moisés, ele está aqui no capítulo 6, não é? Falando, inspirado por Deus, dizendo: olha, estas palavras, essa recordação, tudo isso que nós estamos, não é? Relembrando, falando nesse momento, você tem que guardar no seu coração. E você tem que falar disso para os seus filhos. Mas é interessante que ele usa ali inculcar. Você tem que inculcar, ou seja, falar, né, sem descanso. Falar de forma realmente impositiva aos nossos filhos. Eu tenho um adolescente de 15 anos e eu sei o que é isso, né? Porque muitas das vezes a gente vai, a gente fala um versículo, a gente fala um texto e ele já vem dizendo: ah, mãe, que coisa, né? Para não... Fala coisa pior, né, irmãos? Mas não vem aqui o caso da gente estar colocando. Mas eles estão sempre criando uma repreenda, dizendo que aquilo ali não está no tempo, que isso é coisa do passado. Mas a Bíblia é bem clara quando ela diz que nós precisamos falar dessas coisas aos nossos filhos, que nós somos responsáveis pelas futuras gerações. Há algum tempo atrás, eu estive conversando com uma irmã que é líder, não é? Que agora ela não está mais frequentando a nossa igreja, mas ela era líder aqui na nossa igreja e ela morava no condomínio aqui em frente e ela estava falando dos netinhos dela que moravam com ela e eu perguntei por que os netinhos não vinham à igreja. E ela disse que aquilo ali era responsabilidade dos pais, que ela não ia se meter na educação dos filhos dela. Olha, irmãos, eu não sei, mas eu acho que entre ter os meus netos ou os meus filhos perdidos, eu me meto sim. Entende? Porque pensar, não é? Como é que você pode pensar que você vai estar, que você tem o gozo da vida eterna, mas os seus netos, os seus bisnetos, as suas gerações futuras podem estar perdidas?
E isso é muito rápido. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vai ver que após a morte de Moisés, Josué assume. Durante o período de Josué, eles conquistam ali o território, a terra, boa parte da terra prometida. E Josué depois tem ali a despedida dele. E encerrando o livro de Josué, nós iniciamos o livro de Juízes. E aí os irmãos vão ver que vira, não é, completamente, porque quando Josué morre, aquela geração que viveu com Josué morre. A outra geração, ela já não lembra de nada daquilo que era importante. Ela já não dá valor mais a nada das leis, aquilo que o Senhor havia colocado. Ela começa a se contaminar com os deuses do território onde eles estavam morando, porque Deus havia determinado que o povo tinha que exterminar, não é? Os povos não deviam fazer aliança, mas eles erraram, fizeram aliança, e aí eles começam a se contaminar. E o livro de Juízes, não é? Ele está sempre, não é, encerrando os capítulos com uma frase que me marca muito, não é? Que naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem entendia. E Deus levantava um juiz, aquele juiz ia lá, resgatava o povo do inimigo, dos filisteus, dos midianitas e de outros inimigos que se levantavam. E quando aquele homem morria, ou aquela mulher, tivemos juíza também, logo após morria aquela geração, e a geração futura já não tinha um histórico, ela já não tinha conhecimento daquilo que havia sido feito no passado, e ela incorria nos mesmos erros. Então, é muito importante que nós estejamos passando, né, como diz os Salmos, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os feitos do Senhor. Como isso é importante, irmãos. Como isso tem que falar aos nossos corações como uma obrigação de nossa parte. Nós somos responsáveis, irmãos, por estarmos levando, por estarmos falando, por estarmos... É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, mas quem leva ali a mensagem somos nós, e dentro da nossa casa nós precisamos falar daquilo que o Senhor tem feito em nossa vida, daquilo que Ele fez na vida dos nossos pais, dos nossos avós. Nós precisamos passar para os nossos filhos, para que eles entendam, né, aquilo, quem é o Senhor e aquilo que o Senhor fez. É muito recorrente, né, a gente vê que as pessoas, nós enquanto pais, não é, nós erramos porque obrigamos os nossos filhos a ir para a escola, obrigamos os nossos filhos a estudar a matéria secular, mas nós não nos detemos, né? Nós não nos desgastamos, porque isso tudo, né, botar ele para a escola, ensinar, é um desgaste. Nós não queremos esse desgaste com relação às coisas de Deus, não é? E muitas das vezes nós achamos que podemos lavar as mãos, não é? Eu já entreguei para Deus. Entregou a Deus nada. Tudo bem que você tem entregue para Deus, mas você tem um trabalho a fazer. Senão, irmãos, fica aquela coisa assim, eu finjo que estou ensinando, né? E ele finge que está ouvindo. Sabe, esse tipo de mentalidade que tem pego muitas vezes, não é, a nós cristãos como o evangelismo do esquecimento. Então você pega ali uma revistinha e você deixa ali, esqueceu, e aí eu preguei. Não, você pode até deixar a revistinha ali, mas se você sentou no ambulatório e sentou alguém do seu lado, você tem que falar do amor de Deus para aquela pessoa. Não basta simplesmente fazermos assim, né? Sair distribuindo um folheto sem dar uma palavra. Às vezes você não tem oportunidade, mas muitas das vezes nós não fazemos e nos sentimos assim, não, eu já cumpri a minha parte, eu já fiz o meu dever. Não é isso, irmãos. Não é isso. Deus não quer nada por obrigação, Deus não quer nada, nós não podemos fazer as coisas de forma mal feita para o Senhor, principalmente quando tange essa questão de estarmos ensinando os nossos filhos os feitos do Senhor. Um excelente exemplo na Bíblia a respeito disso é a história do rei Ezequias. O rei Ezequias, a história dele está ali no livro de 2 Reis, no segundo livro de Reis, nos capítulos 18, 19, você vai ver ali a história do rei Ezequias.
18, 19 e 20, você vai ver a história do rei Ezequias. Não é? Foram 3 capítulos dedicados à história desse rei. A Bíblia vai dizer, logo no versículo 3 do capítulo 18, que fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi, seu pai. Que coisa linda, não é? Então Ezequias foi um rei que ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor. O versículo 5 é mais lindo ainda, né? Quando você está tratando de uma biografia, não é? Que coisa linda você ter, não é, registrado que você foi alguém que fez as coisas, né, de acordo com aquilo que Deus queria, de acordo com aquilo que fez o seu pai. Olha a referência aqui, né? Ele foi reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera seu pai. Olha a referência, né, lá ao passado, a Davi. Aí o versículo 4 vai dizer que ele removeu os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo os postes de ídolos, fez em pedaço a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhes queimavam incenso e lhes chamava Neustã. Não é? Mas o versículo 5 vai dizer: confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Que coisa linda! Ezequias foi um rei que confiou no Senhor, de modo que a Bíblia está registrando que antes dele ninguém confiou de tal maneira e depois dele também ninguém confiou da mesma maneira em Deus. Que coisa linda! O que podemos esperar, irmãos, da família de Ezequias? O que podemos esperar dos seus filhos, dos seus descendentes, diante de tal afirmação bíblica? Mas, como acredito não seja surpresa para os irmãos, o filho de Ezequias é Manassés. E a Bíblia vai dizer a respeito de Manassés que ele foi o pior rei de Judá. Ele foi o pior. Não é? Ele fez sacrifícios, tudo que o pai dele havia destruído aqui, né? Colocado abaixo os postes ídolos, feito em pedaço a serpente de bronze, né? Tudo que o pai dele tinha feito de forma a restaurar o culto ao Deus verdadeiro, Manassés fez o caminho contrário para que o povo adorasse outros ídolos, inclusive fazendo o sacrifício humano do seu próprio filho. Não é? No livro de Ezequiel vai dizer que ainda, não é, que viessem alguns servos do Senhor, não é, e clamassem e pedissem para que não houvesse o cativeiro babilônico, ele aconteceria por causa dos feitos de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá. Que coisa triste, não é? Que mancha na biografia tão linda desse homem. Ezequias foi um rei que, quando o exército sírio cercou, não é, ali os muros de Jerusalém, ele cercou Judá, Ezequias ele orou ao Senhor, não é, porque os empregados do rei da Síria, né, eles foram até os muros de Jerusalém e eles falaram, não é, ao Rabsaque, né, lhes diz: dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria, que confiança é essa em que te estribas? Bem posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras, em quem, pois, agora confias para que te rebeles contra mim. Ele afrontou, não é? E ali os servos de Ezequias pedem a ele: olha, não fala em hebraico não, você pode falar no seu idioma que nós entendemos. Eles falam: não, nós não viemos aqui para falar com você e com seu senhor, não, nós queremos que todos ouçam aquilo que nós estamos falando. E eles afrontam o rei de Israel, eles afrontam o Deus vivo, e eles dizem: vocês acham o quê? Nós destruímos tal país, e os deuses dele não puderam fazer. E é muito interessante quando eles falam assim: Ezequias não destruiu todos os outros altares? A quem agora ele pode clamar? Mas Ezequias sabia quem ele podia clamar, não é? E Ezequias vai lá
ele se veste com pano de saco e ele vai para a casa do Senhor, não é? E ele diz, manda uma mensagem para o profeta Isaías que diz o seguinte, esse texto está lá no capítulo 19, versículo 3, ele manda a seguinte mensagem para o profeta Isaías, ele diz, assim diz Ezequias, nesse dia é dia de angústia, de disciplina e de opróbrio, porque filhos são chegados a hora de nascer, e não há força para dar-lhes a luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras que Rabsaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo e repreenderá as palavras que ouviu? Ergue, pois, orações pelos que ainda subsistem. Foram, pois, os servos de Ezequias e falaram com Isaías aquilo que Ezequias tinha mandado. Nesse meio tempo, Ezequias recebe uma carta do rei da Síria também, que é uma carta de afronta. E aí, a partir do versículo 14, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia aí, né, em 2 Reis 19. Vamos ler aqui a oração de Ezequias, não é? A oração desse homem, que a Bíblia mesmo diz que antes dele não houve pessoa que tivesse tal confiança no Senhor e depois dele também não houve. Então o versículo 14 diz, tendo Ezequias recebido a carta da mão dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo, ó Senhor, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, tu somente és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra das mãos dos homens, madeira e pedra. Por isso destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos de suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Irmãos, ele está angustiado, ele está entristecido, mas ele vai para o templo, ele coloca aquela carta diante do Senhor, ou seja, ele coloca ali, né, o seu problema no altar do Senhor e ele ora, homem de confiança. E aí, não é, nós vamos ver ali que o Senhor responde. Coisa linda, o versículo 20, quando o Senhor vai dizer, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. Irmãos, olha, já pensou, não é? Ezequias pegando Manassés, botando Manassés no colo e contando para Manassés essa história. Olha, meu filho, um dia o rei da Síria veio aqui, o nome dele era Senaqueribe, ele fez isso, ele fez aquilo, eu me angustiei. Mas eu fico pensando que diante do final da história de Ezequias, ele não teve diálogo com seu filho, ele não contou para o seu filho os milagres que haviam acontecido na vida dele. Não é a razão de Manassés ter um trono para herdar, foi a confiança que o seu pai havia tido em Deus. Porque o reino do norte já havia sido conquistado pela Assíria, já havia sido destruído. E, no entanto, não é, Ezequias, com toda a sua fé, tinha tanta coisa para passar para o seu filho, mas parece que não passou. E ainda dentro desse capítulo 19, a gente vai ler ali, a partir do versículo 35, a destruição do exército da Assíria. E aí no capítulo 20, nós vemos uma outra demonstração de fé e milagre na vida de Ezequias. Não é? Porque Ezequias, ele adoece. E é uma doença que é para a morte. E Deus manda o profeta Isaías ir até a casa de Ezequias e falar para Ezequias, olha, Ezequias, põe em ordem a tua casa porque você vai morrer. Não é? Ou seja, Ezequias, arruma o que você tem que arrumar, acerta o que você tem que acertar, porque você vai morrer. Isso entristece muito Ezequias, porque Ezequias, a essa altura do campeonato, ele tinha apenas 39 anos. Estava com a vida toda pela frente. E a Bíblia diz que Ezequias, ele fica muito entristecido e ele vira para o canto, ele vira para a parede e ele começa a orar. Não é? E ele diz,
O versículo 2, então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E ele chorou muitíssimo. E a Bíblia diz que antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Irmãos, isso é tremendo, não é? Uma resposta imediata de Deus. E como eu gosto dessa referência, né? Ouvi a tua oração, a mesma que nós vimos lá no capítulo 19. Ezequias tinha experiência com Deus, de que Deus ouvia as orações, e no entanto, ele não conseguiu, ele não soube passar para o seu filho essas experiências. Ainda dentro desse capítulo 20, a gente vai ver ali a visita da embaixada da Babilônia a Jerusalém. Quando, não é, vamos ler o texto, né? Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro, a prato, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse, que foi aqueles homens? Que foi que aqueles homens lhe disseram? E onde vieram a ti? Respondeu Ezequias, de uma terra longínqua, vieram da Babilônia. Perguntou ele, que viram em tua casa? Respondeu Ezequias, viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias, ouve as palavras do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos, que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías, boa é a palavra do Senhor que disseste. Pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Que coisa triste, irmãos. Que coisa triste. Um homem com a biografia que teve Ezequias, com todas as constatações que ele pôde fazer a respeito de Deus, do poder, da bondade, do amor de Deus em sua vida, do cuidado de Deus por ele, da atenção de Deus às suas orações. E chega no final da vida, quando ele está ali e ele recebe uma repreenda de Deus por parte do profeta, e ele diz, boa é a sua palavra. Isaías está falando, olha, seus filhos vão ser eunucos, as suas mulheres serão estupradas. Todos aqueles malefícios que nós podemos estudar durante a história, quando o povo é levado cativo para a Babilônia, todas aquelas mazelas que eles passaram, são essas as coisas que Ezequias está dizendo, boa é esta palavra. Porque para Ezequias agora só importava ele viver a sua vaidade, e aquilo que viria a acontecer com seus filhos não importavam a ele. Eu não sei o que Ezequias conversava com Manassés. Eu não sei se Ezequias conversava com Manassés. Manassés nasceu, Deus deu mais 15 anos a Ezequias, e após o segundo ano, não é a mais que Deus deu, Manassés nasce. Manassés tinha 13 anos quando Ezequias morre. Tempo suficiente para se falar do amor de Deus, para contar, tempo que fica registrado. Eu não sei se ele ficava contando o tempo que ele iria morrer e
a Bíblia não registra a forma como Ezequias viveu, mas uma coisa é certa: ele não passou para o seu filho aquilo que Deus havia feito em sua vida. Irmãos, que nós não venhamos ter esse mesmo desfecho nas nossas histórias. Como é importante passarmos para os nossos filhos. Os irmãos me desculpem o que vou dizer agora, porque se trata de testemunho pessoal, mas quando eu estava preparando essa mensagem, eu fiquei lembrando de minha infância e das minhas memórias. E coisas que ficam muito marcadas. Eu lembro, eu tinha um problema, uma dor no joelho, né? E eu fiz vários exames, eu fiz vários tratamentos e a perna estava encurtando e ninguém conseguia descobrir o que era aquilo. E eu lembro que um dia nós fomos a um culto e o meu tio Matatias, ele foi, eu estava deitada naquele tempo a gente usava deixar as crianças deitadas, né, na parte traseira do carro. O carro do meu pai era uma variante, eu estava deitada ali atrás e o meu tio orou, não é? De forma ali, impondo as mãos sobre os meus joelhos, não é? E pedindo a Deus a cura. Eu lembro que o papagaio do meu tio era cristão. A gente chegava lá e ele falava versículos, e ele cantava e ele dava a paz do Senhor. Eu lembro das conversas do meu pai na casa do meu avô Benedito, não é? O meu avô sempre sentado ali no sofá que era dele. Meu pai chegava e eles começavam a conversar sobre o Apocalipse e outras coisas mais. Meu avô tinha sempre uma pergunta, não é? Para fazer e para passar. São coisas que vão ficando marcadas na nossa mente, não é? Enquanto criança, a gente pensa que a criança está ali, que ela não está prestando atenção em nada, mas ela está atenta a tudo que está sendo passado, não é? Eu tive o privilégio de nascer num lar cristão. Eu sou a terceira geração. Meus avós, os dois eram pastores, não é? O meu pai é pastor, os meus tios, não é? Eu tenho tios pastores, nem todos são, mas a maioria. E nós somos a terceira geração. E eu louvo a Deus pela vida deles e por tudo aquilo que eles estiveram passando e nos contando. E eu temo e tremo, não é, se eu estou cumprindo da mesma forma isso na vida do meu filho, não é? Eu oro, irmãos, até a minha 10ª geração. Eu não sei nem falar, depois do tataraneto, o que vem a ser. Mas são pessoas que eu tenho que nós temos que orar, porque eu fico pensando, já pensou se ele não for salvo, se não tiver alguém, se isso não for passado, como é que nós podemos pensar que vamos ter... É um erro que eu vou dizer, não é? Mas é óbvio que teremos paz no céu. Mas como é que você pode pensar em ir para o céu e ter paz no céu, sabendo que a sua geração, não é? Os seus filhos amados, os seus netinhos vão ficar, não é, sem salvação porque não ouviram o testemunho, não ouviram a palavra do Senhor. Não delegue para terceiro aquilo que Deus disse, que é nosso dever. Que o Senhor Deus possa estar nos abençoando e que esse seja um mês abençoado e que debaixo desse tema nós possamos ter palavras abençoadoras que falem aos nossos corações. Amém. Então, queridos, vamos estar agora encerrando nosso culto dessa manhã. Queria dar um reforço aqui sobre o celeiro nosso. Tem sido uma bênção, mais de 150 famílias já foram abençoadas. Então que você continue trazendo seu quilinho de alimentos aqui para a igreja, que as irmãs com tanto carinho e dedicação têm separado essas cestas e têm abençoado tantas vidas. Eu também queria agora convidá-los para toda a programação que vai ser feita pelas famílias. Vai ser uma família por dia trazendo o culto no lar para nós, que vocês estejam atentos a toda a programação que está sendo feita com muito carinho, com muita alegria, para abençoar as famílias da PIB da Freguesia. Tá ok? E vou estar orando nesse momento. Grandioso Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela Tua igreja, pela liderança da Tua igreja, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, pelas nossas vidas e por tudo que o Senhor há de fazer. Obrigado por esse mês de maio, Pai, que o Senhor colocou no coração da nossa liderança para estarmos comemorando o mês da família. Que possamos, ó Pai, estar atentos a toda a programação. Que o Senhor esteja abençoando cada momento, Senhor Deus, cada um que está envolvido, Pai, nessa programação,
na gravação, Pai, nas filmagens, Senhor Deus, que através, Pai, dessas vidas, ó Pai, que não estão aqui à frente, mas estão nos bastidores, Pai, cuidando de tudo, que o Senhor esteja abençoando cada um da equipe de louvor, esteja abençoando os preletores, a nossa secretária, Senhor Deus. Cuida, Pai, para que nós possamos, ó Pai, sermos abençoados como tem sido até o dia de hoje. Guarda, Senhor Deus, obrigado pela palavra da Tua filha, que o Senhor continue também, Pai, abençoando, que todos, Pai, estejamos também atentos ao culto das 18h30, Senhor Deus, que da mesma forma, Pai, seja uma bênção para nossas vidas. Nós assim oramos e já te agradecemos em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Olá, irmãos, tudo bem? O pastor Jonanias pediu para eu gravar esse vídeo para vocês, para explicar duas coisas que são bastante importantes aqui para o nosso canal do YouTube da igreja. E por isso que os irmãos estão vendo, eu estou compartilhando a tela do meu celular e vocês estão escutando a minha voz e não estão me vendo. Isso é para facilitar que vocês também possam fazer depois. São duas coisas importantes que a gente precisa. Um é aumentar a quantidade de inscritos do canal. Isso vai fazer com que a gente seja também mais divulgado pelo YouTube. E outro é clicar nas notificações para que você receba automaticamente uma notificação do YouTube toda vez que subir um vídeo novo no canal da igreja, sem depender que eu, como secretária, ou qualquer outro irmão da igreja compartilhe os links com vocês. Tá ok? Então vamos começar com a parte de se inscrever no canal. Os irmãos estão vendo que lá no início aqui da minha tela do celular, lá no topo, tem o logo da igreja e o nome do canal da igreja. E logo embaixo do nome, um pouquinho mais abaixo, está escrito inscreva-se. O irmão vai clicar na palavra inscreva-se e aí você observa que a palavra muda. Ela agora ficou inscritos, quer dizer, ok, você se inscreveu no canal da Igreja da Freguesia. Do lado da palavra inscrito, tem um sininho, vocês conseguem observar? Para que vocês recebam todas as notificações toda vez que entrar um vídeo novo no canal da igreja, basta você clicar nesse sininho, eu vou fazer agora para os irmãos verem. E aí você vai escolher todas, porque você pode personalizar ou não receber a notificação, o que não faria sentido. Então você vai clicar em todas e aí a partir de agora você vê que o sininho agora tem como se fosse que ele estivesse badalando. Essa é a ideia que eles estão querendo mostrar com essa imagem. Então agora a gente está inscrito no canal e está recebendo notificação do canal. Isso é bom para o canal da igreja, isso é bom para os irmãos e isso facilita com que a gente seja mais visto, não só pelos irmãos da nossa igreja, mas pelas pessoas que estão navegando na internet. Tá bom, irmãos? Depois, futuramente, eu vou mandar um outro videozinho mostrando como você curte e compartilha os vídeos do canal da igreja. Isso é muito importante, irmão. Divulguem o nosso canal, divulguem com os outros irmãos da igreja que vocês tenham contato, tá? Porque ainda, mesmo depois já de praticamente 30 dias que a gente está isolado e não está podendo se reunir presencialmente, que os cultos estão sendo todos transmitidos online, ainda tem alguns irmãos que não sabem que a igreja está transmitindo tudo pelo YouTube. Então, por favor, se você conhece ou se você tem contato com algum outro irmão, compartilhe essa informação, passa a informação que a gente está passando tudo pelo YouTube, cultos, estudo bíblico de quarta-feira, culto de oração, devocional todos os dias às 10 horas da manhã, EBD aos sábados às 9 horas da manhã e no próximo mês agora de maio a gente vai ter muitas outras novidades no canal, porque a gente ainda por enquanto não está se reunindo presencialmente. Então ajude a igreja a estar em contato com outros irmãos da igreja que ainda não estão sabendo e também compartilhe a informação do nosso canal com outros amigos, com vizinhos, com conhecidos, porque isso também é uma forma das pessoas ouvirem um pouco mais de Jesus, tá bom? Depois, num outro vídeo, eu explico como curtir ou descurtir e compartilhar os vídeos. Tá bom, irmãos? Obrigado pela ajuda. Um abraço. Tchau, tchau.